Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora em 2023 e agora com a novidade. A novidade é ter trazido aqui uma pessoa muito querida, muito especial, minha amiga Manuela Reis, tricologista, cabeleireira, docente de uma grande entidade aqui que a gente conhece bastante. Então assim, ela é muito especial e é muito comprometida com tudo que faz. Inclusive eu aprendi muito com ela e a gente vai bater um papo hoje destrinchando um pouquinho sobre os cuidados que nós temos que ter com o cabelo. Ou seja, você está preocupado com o seu cabelo está caindo ou você já está sem cabelo nenhum. Então, sobre esses pontos, a gente vai dar algumas dicas para você. Bem-vinda, Manu. É um grande prazer estar com você aqui. Faz tempo que a gente queria gravar. Desde o ano passado que eu estava combinando com o Lula e a gente estava tentando te carregar para cá para a gente começar 2023 com esse novo projeto. Então, é um prazerzão estar aqui contigo. E, por favor, se apresenta para o pessoal aqui te conhecer e conhecer o teu talento aí e as dicas que você vai dar. Agradeço pelo convite mais uma vez. Para mim é muito bacana falar sobre tricologia, que é um assunto que eu amo de paixão, e dar orientações para o público masculino. Afinal de contas, quem não quer aprender a identificar quando o cabelo está caindo, fora do padrão, o que fazer, quais cuidados tomar, o que não fazer e o que é que se tem hoje no mercado de tratamentos para contribuir para que você tenha um cabelo mais saudável e um controle, principalmente da alopecia androgenética, que é o que a gente vai falar hoje, que é a calvície, a famosa calvície masculina. É verdade. Bom, tem muita gente que tá assim, não se preocupa tanto em cuidar do cabelo, mas começa a ter alguns sintomas de queda de cabelo ou com qualquer outra situação, como se fosse uma caspa, uma dermatite. Como é que isso acontece? Como é que a gente pode identificar quando aquele ciclo de mortalidade ou quando aquela queda está ocorrendo? E a gente pode, no caso, se preparar para que aquilo seja cuidado. Bom, o primeiro passo, se for uma queda comum, o primeiro passo é identificar alguns sinais de que o cabelo está caindo fora do padrão. Como assim, Manu? É normal que o cabelo caia, em média, 100, 150 fios por dia. Bastante. É normal que ele caia durante o manuseio, ou seja, lavando, penteando, ele tem que cair. O que não é normal? É ele cair na posição de repouso. Por exemplo, eu estou no carro dirigindo, toquei no meu cabelo e ele cai. 3, 4, 6 fios, 8 fios. Eu estou dormindo, eu acordo e vejo no travesseiro vários fios de cabelo. Opa, ali tem uma sinalização. Eu estou lavando o cabelo e eu percebo que tem muitos fios além dos 100. Então ali tem alguma coisa fora do padrão. Ou para os homens, ao longo do tempo, de forma rotineira, a gente vai para se embelezar, se olha no espelho e você percebe que a sua hairline, que é a parte frontal do cabelo, ela está retraindo, né? Ou tem algumas áreas do cabelo, no caso está aumentando, está recuando, falhando, né? que está recuando, o cabelo está mais afinado, menos colorido, menos pigmentado, mais curto. Isso já pode ser alguns sinais, ou de alopécia tradicional, né, que é uma queda que a gente costuma dizer de uma queda simples, ou de uma calvície, do início de uma alopecia androgenética. Muita gente sabe que eu uso prótese capilar, então logo no início que começou a cair meu cabelo, eu não tinha noção de que a prótese capilar existia, não tinha noção de que meu cabelo ia cair, e era muito normal. Nas horas que eu vinha até estudar, até ler, que eu gostava muito de ler, eu passava a mão na cabeça, né, e caía muito cabelo sobre a minha mesa. E além disso, depois de um tempo, o cabelo ficou mais ralinho e ficou mais fino. Eu percebia que o cabelo ele ia crescendo, mas ele não conseguia desenvolver até um certo... Ele desenvolvia até um certo ponto. Ele não passava daquilo. E quando chegava naquele ponto ali, ele caía. E aí, eu aos 17 para 18 anos, eu tive uma perda de fio muito grande. Aí eu te pergunto, existe alguma existe alguma forma da gente identificar esses sinais que a natureza dá, o organismo dá num ser humano para, assim, tentar tratar ou diminuir esse impacto da queda de cabelo? Bom, no geral, os sinais são esses que você trouxe, que você passou, viveu na pele, não é? A calvície, a alopecia androgenética, ela é uma disfunção, uma patologia progressiva, crônica, e que tem exatamente essa característica. O fio vai afinando, vai diminuindo de espessura, a coloração vai ficando mais clara e ele vai crescendo cada vez mais afinado.
Essa é uma característica realmente da alopecia androgenética. Então, isso é uma alopecia androgenética. Isso que eu tive é uma alopecia. Bom, é bom saber porque muita gente não sabe nem o que é alopecia. O que é alopecia? Bom, a alopecia é a queda de cabelo, né, seja ela contínua, difusa ou de interferência dos andrógenos, né, que são os hormônios. No caso da alopecia androgenética calvície, o que interfere fortemente é principalmente os hormônios, né? Os hormônios interagem na base do cabelo, digamos assim, mudando o ciclo de crescimento desse cabelo, né? Esse fio, ele deixa de nascer mais grosso, mais firme, que a gente chama de fio terminal, cabelo terminal, e ele passa cada vez, gradativamente, a se transformar em um fio mais afinado. A gente chama de fio velos, ou pelo, ou lanugo, ou pelo mais fino. E aí já é um sinal de que ali realmente é uma condição hereditária, que se tem controle, mas que não há cura. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me recomendaram na época tomar finasterida. E aí eu fui numa farmácia de manipulação, era de 1 miligrama, tinha que manipular. Eu até tomei, mas eu não senti tanto efeito. Fora a questão do efeito, assim, para o crescimento do cabelo, falaram que também tem algumas restrições orgânicas, tá? Então, eu tomei esse tipo de remédio, para mim não serviu. Agora, eu já vi alguns colegas tomar e, por muito tempo, até funcionar. Isso realmente procede, assim, tem organismos que se dão com remédio, ou tem organismos que não se dão, e esses remédios seria uma possibilidade ou não de diminuir esse impacto dessa queda? De fato, a finasterida é uma das possibilidades de tratamento contínuo. É importante frisar essa palavra contínua, porque precisa se ter o controle, né, quando a gente faz o uso tanto do fármaco, que precisa ser receitado nesse caso pelo médico, dermatologista principalmente. Existem outros medicamentos tópicos, por exemplo, o minoxidil. Existem outros cosmecêuticos, né? Eu usei minoxidil também. Que a gente tem outras abordagens terapêuticas que vão contribuir para o maior controle dessa calvície, dessa alopecia, estimulando esse folículo para que ele consiga voltar a produzir os fios de forma mais espessa, mais grossa, né? Para que ele saia de uma condição afinada e volte a ser mais espesso. Agora, é importante ressaltar também, quanto mais cedo for diagnosticado, quanto mais cedo começar esse tratamento, esse controle, melhor o resultado. Quando o indivíduo está num estado de calvície muito avançado, na maioria das vezes, alguns folículos ali já não há nem mais vida. Não há possibilidade dele nascer um novo pelo, de ser fabricado um novo pelo. Aí é quando a gente parte para outras estratégias, ou as próteses, que é uma estratégia também bacana e rápida para a parte estética, ou a questão do implante, que também vem a questão da incisão médica, né? A gente já comentou que existe a questão de uma tendência, nos homens principalmente, de ter uma alopecia androgenética, aquela que já vem com um dispositivo, já um gatilho organicamente já projetado através dos genes hereditários, tá? E a gente também já acabou de comentar que existem alguns sinais que a gente identifica, como a queda de cabelo, como às vezes o afinamento do cabelo, o hairline se projetando um pouco mais para trás. O hairline, para quem não entendeu ou quem não pegou essa parte, é justamente a linha capilar, tá? A linha que começa o fio do cabelo, né? Aquele traçado, aquele desenho que a gente tem. Tem gente que tem uma entrada, tem gente que tem ela mais avançada, enfim. Tem gente que tem calvo. Então, eu quero saber se tem quais são os mecanismos que nós temos hoje em dia para, a partir daquele momento que a gente identificou, né, aqueles sinais, cuidar para que aquilo seja ou impedido, ou retardado, ou que seja administrado. Quais seriam os caminhos? Porque eu imagino que não só existe um caminho só, existem vários caminhos de acordo com um conjunto de coisas que até o próprio ser humano passa. Então, quais seriam esses caminhos, no teu ponto de vista? Bem, eu costumo dizer que os nossos cabelos, ele marca a nossa saúde, né? Então, primeiro, o nosso organismo precisa estar bem nutrido, precisamos estar bem para que os nossos cabelos também estejam saudáveis, né? Nesse caso, existem outros testes que o tricologista faz, a gente chama de teste em cabine, durante o atendimento. É feita uma tricoscopia, que é um aparelhozinho de vídeo, uma câmera que tem um pix
de uma resolução ampla, a gente coloca na base do couro cabeludo, e dali tem algumas características que sinalizam qual patologia ou alguns sinais do que é que pode estar causando aquela queda. Além disso, a tricologia ela é multidisciplinar, né? Na maioria das vezes a gente precisa de uma abordagem nutricional, de uma abordagem psicológica, de uma intervenção médica. É preciso também analisar alguns exames para ver como é que estão as taxas. Por exemplo, eu vou citar para vocês aqui a baixa de vitamina A, vitamina D, ferro, vitamina E. A grosso modo, a baixa dessas vitaminas no organismo também causa queda. Mas como nós estamos falando de uma queda específica causada por hormônio, né, que é a questão da calvície, da alopecia androgenética, existem outros métodos de combater, eu não diria nem combater, mas de controlar essa questão do afinamento do cabelo. Por exemplo, com o tricologista você tem outros recursos, como exemplo, o microagulhamento, que ele traz bons resultados. Você tem já shampoos, tônicos específicos, à base de fitoterápicos, você tem óleo essencial, o uso das argilas, do laser, do LED, ozonioterapia, alta frequência, as massagens. Tudo isso funciona? Tudo isso funciona para contribuir com que esse folículo diga assim, opa, eu agora preciso produzir um fiozinho de cabelo mais robusto. Eu agora não preciso cair, porque todas essas tecnologias somatizadas, ela tem uma única função, que é fazer com que esse folículo piloso, essa papila dérmica, consiga ter uma melhor vascularização, um maior aporte de sangue, e aí eu vou conseguir levar mais nutrientes do meu organismo para aquele fio, e eu também vou conseguir levar ativos específicos para bloquear a ação do DHT, que eu falei no início da fala. Ele vai bloquear esse receptor de andrógeno e também contribuir para uma melhor vascularização. Então, o paciente, a gente costuma que a gente não pode chamar de paciente, porque a gente não é área médica, né? A gente chama de um indivíduo, o cliente, ele precisa de fato ter mudança de hábitos, né? Ele precisa usar um produto home care, ele não pode usar qualquer tipo de shampoo, ele precisa sempre estar usando o seu tônico e ele precisa pelo menos uma vez por semana, uma vez ao mês, ir visitar um terapeuta capilar, um tricologista, um dermatologista para fazer o acompanhamento dessa patologia. E a partir do momento que ele começa a perceber os sinais de melhora no espelho, ele melhora também a sua motivação de pesquisar e de estar usando essas outras alternativas, além do minoxidil, além da finasterida, que já foi muito usada e ainda é, mas que se tem alguns efeitos colaterais que nem todo indivíduo está apto a passar por esses efeitos colaterais. E tem pessoas que de fato também usam e não tem efeito colateral. Isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Então, se eu tivesse identificado esses sintomas e tivesse cuidado deles, era possível que hoje eu não estivesse aqui com vocês, né, usando prótese capilar. Mas ainda bem que eu estou. Bom, então existe realmente a maneira de você, como você falou, administrar esse efeito da alopecia, no caso, esse processo da alopecia. E lembrando que quanto mais cedo for a intervenção dos cuidados, melhor o resultado. Quanto mais tardio, você começa a ter um pouco mais de lentidão nas respostas, mas se tem aí a gente chama de repilar, alguns fios começam a repilar. Entendi. Se, por exemplo, eu não tinha essa informação, como você comentou, que seria um terapeuta capilar, que seria um dermatologista, eu não tinha essa informação. Na verdade, eu fui até num cabeleireiro e ele disse, olha, usa um shampoo X. Aí eu te pergunto, é normal todos os cabeleireiros saberem do tratamento correto ou existe realmente aqueles profissionais que realmente entendem do assunto, da tricologia, do estudo do cabelo, etc., tanto na área de beleza quanto na área de saúde, o médico, o dermatologista. Então a pergunta é, todo profissional de beleza é capacitado para isso? Para identificar o problema e para tratar o problema, ou realmente você tem que ir para um dermatologista ou tem que ir para um profissional, no caso, de terapia capilar? Bem, de fato, nem todo cabeleireiro está apto, né, a ter condições de identificar certas patologias. O ideal é que ele procure realmente uma formação de terapeuta capilar. Hoje existem muitas escolas, né, que fornecem, que conseguem
fazer esse tipo de formação, que existe formação básica e formação avançada, e você sai com a titulação de terapeuta capilar. E também tem a título de pós-graduação, onde você passa normalmente 12 meses ou 1 ano e meio estudando sobre tricologia e diversos aspectos, e você sai com a formação de tricologista. Então é importante que todo cabeleireiro, independente da sua especialização, né, tem cabeleireiros que gostam de trabalhar com penteados, com coloração, com química capilar. O ideal é que eles também buscassem esse tipo de formação, né, para que a gente possa orientar de forma mais assertiva. Não é que ele vá atender, caso ele não se identifique, mas ele vai ter condições de fazer uma boa triagem, já perceber os primeiros sinais e fazer uma indicação para um terapeuta capilar, para um tricologista ou para um dermato, né? Eu costumo dizer que são áreas que se complementam. O tricologista e o terapeuta, ele não vem para assumir o papel do médico, né? O papel do dermatologista. Ele vem para complementar, até porque tem certas abordagens, por exemplo, alguns tipos de exame. Aliás, a gente não pode requisitar nenhum tipo de exame, a não ser que você, antes de ser tricologista, você seja fisioterapeuta com habilitação em dermatofuncional, você consegue solicitar aí algumas coisas, por exemplo, um hemograma. Mas se você não for da área de saúde, você realmente precisa da multidisciplinaridade. Entendi. Então, quer dizer que por você conhecer um cabeleireiro ou uma cabeleireira e ter o hábito de cortar o cabelo com ele, tratar e etc., e começou a apresentar aquilo ali, pode ser que aquela pessoa não esteja, como é que posso dizer, direcionada ou capacitada para te orientar da melhor forma. Então, o ideal seria ele, no caso, se não tem aquela expertise, direcionar algum desses profissionais que está falando, né? Perfeito, isso mesmo. Porque muitas vezes a gente confia naquela pessoa que está cortando o cabelo da gente há anos, mas naquele momento a gente se apresenta com aquela queda. Caso de pessoas que realmente querem te ajudar, corta o teu cabelo, faz todo aquele arranjo durante anos, mas para aquela situação você realmente tem que procurar um profissional capacitado, porque ele quer te ajudar, mas às vezes ele não tem aquela competência. Então é melhor delegar para uma pessoa que tem, um profissional que tem, porque aí você vai bem encaminhado, tá? Fala aí, Manu. Perfeito. E o bacana é que quando você consegue buscar formação nesse segmento, você também consegue aumentar a competitividade do seu ambiente, do seu espaço, né? Por exemplo, podemos citar os barbeiros, né? Qual homem que não gosta de ser atendido numa boa barbearia? E se essa barbearia ela tiver o serviço de terapia capilar, melhor ainda, porque você corta o cabelo, você cura do seu couro cabeludo, você já sai de lá com o seu kit home care, né, de tratamento de couro cabeludo, e você faz tudo lá. Não quer dizer que você não possa visitar um salão de beleza, mas se você já está numa barbearia, o interessante é que também esse barbeiro tenha essa habilitação, ou que ele possa recrutar ou fazer parcerias com especialistas desse segmento para poder oferecer isso para os seus clientes naquele estabelecimento. Isso aí me lembrou um caso que antigamente não era tão obrigatório, não era tão levantado quanto hoje. Todo mundo abria uma farmácia num bairro, em algum local, mas ninguém era farmacêutico. Era aquela pessoa que atendia o pessoal no balcão e tinha um conhecimento empírico sobre cada remédio, cada patologia, mas não tinha aquele estudo específico. Hoje não, hoje você tem justamente a farmácia, tem os balconistas, né, o pessoal que atende, e tem o farmacêutico lá de plantão para te ajudar. Então, essa ideia que você falou foi muito boa, porque imagina só se a gente vai lá no barbeiro e você tem aquela equipe toda formada, ainda tem aquele profissional que ainda entende um pouco mais daquela ação toda, quer dizer, daquelas ações todas que eles estão praticando, ia ser perfeito, né? Seria ideal. Acho que é um projeto que todo barbeiro, principalmente esses que assim estão muito comprometidos, podem adotar. Tá? Achei interessante. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Madu. Eu percebi que muitas pessoas têm caspa, têm seborreia, e isso aí faz cair cabelo. E se faz cair cabelo, por que isso acontece? Porque eu, por exemplo, eu não tenho caspa, não tenho seborreia, não tenho nada. Mas tem algumas pessoas que usam prótese capilar e tem pessoas que não usam prótese capilar que têm essas características de ter essas, como é que eu posso dizer, essas tendências, essa predisposição, né? Então, isso aí
é um sinal negativo para o cabelo? É a questão de higienização, a questão também de alimentação, é uma questão de alguma coisa que ele está usando, um shampoo, ou, na verdade, a aglomeração de muito condicionador, muito creme? O que é isso que acontece para gerar esses sintomas de caspa, de dermatite? Eu não entendo muito bem não, me explica aí. Vamos lá. A caspa, ela é causada pela proliferação do fungo chamado Malassezia, né? E existem alguns tipos de caspas. Eu vou citar para vocês alguns exemplos. Existe a caspa seca, que é a caspa simples. Ela normalmente é branquinha, sequinha, ela solta fácil do couro cabeludo. Normalmente o cliente ou o paciente não tem muita coceira, uma leve coceirinha, e ela solta de forma fácil. E ela é mais sequinha, a gente chama de caspa simples mesmo. E existe a caspa oleosa, que é quando ela tem uma placa mais densa, ela fica mais próxima, mais rente ao couro cabeludo, mais difícil de sair, tem aquele aspecto amarelado. Ela já tem um processo inflamatório ali por baixo, o couro cabeludo já se percebe uma vermelhidão, e que, se não tratada, ela pode evoluir para um caso mais alterado, que é quando a gente chama de dermatite seborreica. E aí sim, a dermatite seborreica, quando não tratada, que no caso da dermatite seborreica também é uma predisposição do indivíduo, que as glândulas sebáceas já produz um certo grau de oleosidade, aí sim pode causar algum tipo de queda. No caso das caspas simples, voltando para as caspas simples, aquela sequinha, né? As sequinhas e as levemente oleosas, ela pode ser tanto adquiridas por hábitos, por exemplo, alimentação, o uso contínuo diário de água muito quente, um produto muito agressivo no couro cabeludo, muitas mulheres ou homens têm o hábito de dormir com o cabelo molhado, com os cabelos presos, né? Para os homens que têm os cabelos mais compridos, lava à noite, lava de qualquer jeito, deixa excesso de creme, excesso de condicionador e prende o cabelo e vai dormir. Esse hábito de forma rotineira, ele pode causar um desequilíbrio nesse couro cabeludo, que a gente chama de manto hidrolipídico, e aumentar a produção de sebo, consequentemente aquela microbiota, né, que são os organismos que vivem aqui na nossa pele. Acontece uma desregularização e aí você vê um aumento de caspa e de seborreia. Então pode ser tanto em hábitos, como genético, como a questão da alimentação, por exemplo, também com produtos agressivos. Mulheres que usam muito escova progressiva, escova ácida, a solução da escova progressiva de qualquer uma delas é muito ácida. Então, em contato com o couro cabeludo, é natural que 3, 4 dias, esse couro cabeludo ele vai voltar, ele vem descamando, renovando, se defendendo daquela agressão que veio ali no couro cabeludo. E um dos cuidados que eu posso trazer para vocês como dica, para evitar a caspa, o surgimento da caspa, é, primeiro, manter uma boa higienização frequente, evitar dormir com os cabelos molhados, evitar o uso contínuo de água muito quente. Se usar creme de pentear, evitar colocar no couro cabeludo, ter uma alimentação mais equilibrada, procurar fazer atividade esportiva, ter uma boa gestão emocional, né? Afinal, quem hoje não vive em um ambiente estressante? Então o ideal é que a gente tente desenvolver as nossas habilidades para que a gente não absorva aquilo, para que a gente administre ao longo do dia de forma mais saudável para o nosso organismo, e que no final do dia a gente tenha alguma atividade de escape, né? De canalizar esse estresse para que ele não fique internamente. Show de bola, show de bola. No meu caso, por exemplo, a gente falou dos sinais e etc, que o cabelo, o organismo, traz pra gente tentar identificar e se cuidar. Mas eu não me cuidei, fui relaxado. São 3 irmãos, eu e mais 2, e o mais relaxado era eu. Na verdade, hoje eu não estou tanto, né? Então, na época eu era mais relaxado, eu não cuidei. Aí caiu todo o telhadinho, perdi todo o cabelo e não tive mais como fazer aquela preventiva, né? De cuidar. Aí eu te pergunto, quais são os caminhos que a gente tem para esses casos feito eu? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui nos assistindo já não tem mais cabelo. O cabelo que tem já está bem fininho, já não está mais enchendo, enfim. Quais são os caminhos, do teu ponto de vista, que você vê para a gente tentar recuperar pelo menos o oleoso que a gente tinha antes? Existem 2 alternativas, né? 2 outros caminhos que eu posso citar para vocês agora.
Um dos caminhos é, de fato, o transplante capilar, né, onde é retirado folículos de cabelo, né, das áreas doadoras, que normalmente é a área da nuca, que são normalmente as áreas que não há o receptor dos hormônios, então é retirado porções de folículo dessa área da nuca e é colocado nas áreas que não tem mais cabelo, que normalmente é o topo da cabeça, a parte frontal, as áreas laterais. E se tem muito sucesso com o transplante capilar, no Brasil tem muita gente utilizando, existem muitos médicos renomados. Eu só trago uma ressalva que é importante, o cliente, né, que fez o uso do transplante capilar, que fez esse processo, ele tem que ter um cuidado delicado no pós-operatório, mas é uma alternativa que dá muito certo, não é? E também tem a questão do uso da prótese capilar, que também hoje é muito aceita em todo o mundo, hoje é super tranquilo, você tem efeitos de próteses muito, muito, muito próximo ao natural, imperceptíveis até. Tem profissionais também habilitados, tanto para vender esse tipo de material como para aplicar. E o cliente, além de comprar esse material, ele também é instruído de como utilizar, de como fazer as suas manutenções. E ele consegue personalizar, ele consegue procurar uma prótese, um fio de cabelo que se adeque à sua coloração de pele, à sua estrutura do crânio. Hoje tem muitas possibilidades, além da terapia capilar. Joia. Gente, só para detalhar um pouquinho mais, eu já fui um paciente transplantado, na verdade, fiz o transplante capilar, né, o que a gente chama de implante. E no meu caso, não foi positivo. Por quê? Porque eu não tinha área doadora suficiente, eu tinha pouco cabelo, a densidade do cabelo era baixa, tem que levar isso em consideração. E o que acontece? Ele não conseguiu preencher aquele espaço que eu tinha. Eu tinha que fazer mais de um procedimento e mesmo assim eu não tinha cabelo para tirar de mais nenhum lugar. Então, antes de você fazer um procedimento, você tem que verificar com o teu médico ou com quem for te atender para ver se você tem condições orgânicas de entrar naquele projeto, entendeu? Aí é que eu fui levado a procurar a prótese capilar. Na minha época, a prótese capilar era muito grosseira. Hoje em dia está mais barata, hoje em dia está mais leve, tem mais opções de fibra de cabelo, cacheado, liso, com branco, sem branco, enfim, com grisalhos, né? Então, assim, é muito bacana. É bom você ver qual é a situação que você se encontra, porque nem todo caso, talvez a prótese capilar resolva, fique tão natural, entendeu? Talvez um implante seja melhor, tá? Principalmente se você tem um hairline aqui, você tem uma linha de cabelo que precisa de um complemento, talvez não seja legal você botar uma prótese, seja melhor você fazer um implante com a técnica mais avançada, feito um fouet ou fio a fio, enfim. E às vezes você tem uma alopécia universal, aquela alopécia toda, que você não vai ter como fazer implante. Talvez seja melhor você botar uma prótese, ou você está com a densidade baixa de cabelo, né? E aí não tem como você tirar de outro local, então talvez seja melhor botar uma prótese. Então tem que botar na balança. Isso tudo aí depende da pessoa, do organismo, da fisiologia que você tem, enfim. Ou você adotar o seu estilo, né? Reconhecer a sua autoimagem, sem cabelo, que também é uma imagem belíssima para quem se identifica, e você tem muitas formas de trazer o seu estilo. Tem muitos clientes assumindo tanto os cabelos brancos como o couro cabeludo exposto. A calvície, né? A calvície. A calvície está completa. Aqui para quem tem... E o que importa é você se sentir bem, estar bem consigo mesmo, com o espelho, e hoje tem todo estilo para todos os tipos de gosto. Pois é, ela falou bem falado, porque tem pessoas que são muito bonitas, sem cabelo, com cabelo, todo jeito. Já não é meu caso. Eu prefiro com cabelo, tá certo? Então assim, estou deixando essa dica para vocês, compartilhado com o Manu. E quem tiver dúvida, quem quiser interagir, pode usar aqui, ó, o espaço aqui de baixo para escrever, que se eu não souber a resposta, eu vou pedir um help a Manu. Ela vai lá, vai mandar a resposta, a gente vai botar aqui no canal, vai te responder com toda a atenção. E pode ter certeza que cada interação aqui é muito importante, porque se a gente está aqui, é porque houve interações que foram compartilhadas e a gente juntou aqui um momento que eu estou tendo uma honra muito especial aqui de estar com essa pessoa belíssima aqui, tá? E passando conhecimento para a gente, né? Porque pode ter certeza que o conhecimento que ela tem é muito mais profundo do que eu tenho. Então, assim, eu tenho certeza que acho que vocês estão sentindo mesmo, tá? Bom, Manu, eu também queria saber o seguinte, você tem um canal no Instagram, é?
Sim, tenho sim. Você poderia deixar o canal aqui para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua Página do dica? Instagram. É? Vamos compartilhar a página com vocês. É o @manuela.reis. Manuela com 2 N's e tá tudo certo. Chique, né, gente? Chique. Então, pessoal, a gente queria ficar mais tempo aqui destrinchando esse assunto maravilhoso de cabelo, porque eu tenho certeza que o que a gente falou foi muito pouquinho para esse universo. É por isso que tem pessoas estudadas que vai lá, pesquisa, que está com a mão na massa, porque, olha, ela está com a mão na massa todo dia, viu? Então, isso aqui não é só teoria, não. É teoria e prática, que se juntam as duas forças, né? E aí a gente, infelizmente, vai ter que encerrar por aqui para não ficar tão longo, tá? Mais uma vez, eu agradeço pelo tempo aqui dedicado. A gente está gravando aqui à noite, uma segunda-feira à noite, não é fácil, imagina só. E a gente está com todo o gás aqui para justamente trazer o melhor para vocês. Então, pessoal, vou passar agora a palavra para Manu, porque assim eu vou deixar ela sem falar, eu falo demais, né? Então, vai embora, Manu, fala aí. Eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui um pouco com vocês sobre esse tema que eu amo de paixão, que é a tricologia. Espero ter ajudado vocês que estão aí nos assistindo. Sempre que precisar, podem me chamar. E para vocês que querem saber mais, se tiverem mais alguma dúvida, por favor, comenta aí com a gente. Quem sabe não vem um próximo vídeo para vocês. E até a próxima. Até a próxima. E para quem gostou, não esquece do like. Não custa nada para você, mas vale muito pra gente, viu? Tchau, gente. Até a próxima. E a gente se encontra no próximo vídeo daqui a alguns segundos. É só clicar aqui em cima, tá? Valeu. Tchau, tchau.